preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperançar é se levantar e ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar e não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. A minha sala de aula hoje é do tamanho do planeta. Somos tempo e espaço. O mundo está conectado, e isso é um fato. A tecnologia mudou a nossa relação com o tempo e com o espaço. E a educação precisa se adequar a isso. Hoje a educação é para todos, apesar desse direito estar na Constituição Federal. Porque a maior parte não tem internet, não tem celular, não tem computador. A maior parte dos jovens hoje estão no subemprego, no desemprego, vendendo bala no sinal. Nós vamos precisar de uma operação resgate desses jovens, porque não há Brasil que avance quando a educação retrocede. A gente precisa aprender a pensar, resolver problemas e criar soluções, sempre com muita empatia com as pessoas e com o meio ambiente, que é a nossa casa. A mudança é a única constante. Nós precisamos tomar as rédeas do nosso processo em um mundo, em um tempo que vive em constante volatilidade e incerteza. Nós somos o sol, nós somos a luz. Juntos, com toda a nossa diversidade, nós vamos criar o futuro. O futuro da educação. Vem pensar o futuro da educação junto com a gente. Depois da chegada da internet, a quantidade de informação que nós temos disponível se multiplicou exponencialmente. E isso fez com que a gente tivesse que repensar o trabalho que é feito na escola. O que realmente eu preciso ensinar para esse aluno? Que conteúdo é aquele que ele realmente precisa saber? Que ele não vai pesquisar na internet. Nós temos cada vez mais que conectar essas crianças, esses adolescentes, com a sua realidade de entorno. E, por meio disso, criar oportunidades da gente trabalhar em problemas do mundo real, onde para eles tem significado, onde eles se sintam engajados. Se a gente não tiver isso na educação pública, a gente vai ter no Brasil, daqui a 10 a 20 anos, escolas particulares formando alunos para o século XXI, e as escolas públicas formando alunos para o século XIX. Né? Então, nessa questão da educação, das novas tecnologias, das novas metodologias, a gente tem que ter um componente de equidade e de democratização disso muito grande. Senão é como você ter a pandemia e falar, não, a gente vai dar a vacina só para 10% da população, colocar em condomínios fechados e deixar o resto da população à deriva, né? Qual é a missão da escola? Como é que a escola monta relações com sua comunidade? As famílias buscam a escola como aquela instituição agregadora, não é, das grandes questões vividas pela comunidade. Qual é o posicionamento, inclusive político, da escola? É uma missão de articulação, de democratização do saber, de produção de sentidos. Na matemática, na língua portuguesa, mas também na discussão de gênero, na construção de comunidades antirracistas, enfim. Tudo isso está articulado, porque isso depende de que matemática você vai fazer também. Qual é a ciência que você vai promover? Para resolver que tipo de problema? Tudo isso nasce na escola. Para uma convivência boa e saudável entre todos nós da sociedade, é importante que todos tenham direitos iguais. A gente só vai conseguir essa transformação da educação se a gente partir do princípio que a gente precisa mudar essa forma de ensinar, para que eles possam criar, que eles possam sonhar, que eles possam errar, testar, repensar caminhos, para que lá na frente eles possam acertar. Eles precisam vivenciar não só a tecnologia,
mas também as metodologias ativas. Então a escola do futuro para mim é isso, a gente romper essas barreiras e deixar esses meninos serem grandes protagonistas da sua história. Este século é decisivo para a humanidade, não é para o planeta, porque o planeta ele se autossustenta, ele tem a sua própria vida. Nós, enquanto seres humanos, nós dependemos de todo o meio ambiente. O avanço da crise climática é um ponto crucial de discussão que a gente deve fazer nas nossas famílias e principalmente na comunidade escolar. Me orgulho muito de fazer parte de um povo que tem uma educação referência. Nós não debatemos somente matemática, português, história e geografia, mas a gente também debate o cuidado com o próximo, o cuidado com o meio ambiente. Eu sou Emerson Patachó, acadêmico da Universidade Federal do Sul da Bahia, sou comunicador indígena, membro da Mídia Índia, que atua dentro do movimento indígena brasileiro. Nós conseguimos trazer a pauta indígena para o centro do debate político. Meu ativismo começa aos 12 anos. Eu viajei sozinho para Salvador, fui participar da Conferência de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, lutando em defesa dos nossos direitos, do acesso à universidade, o acesso a uma educação de qualidade. Pessoal, esse é o ato aqui em Brasília contra o PL 490. A nossa educação é aquela que todo mundo caminha de lado, que todo mundo aprende igual. Cada um tem sua sabedoria. Então essa transmissão de conhecimentos é o que fortalece. A gente acredita que a comunicação ela é potente para a nossa luta, porque a gente consegue hoje levar os nossos conhecimentos através das redes sociais, de sites. A gente realiza rodas de conversa online para falar sobre ervas medicinais, sobre artesanatos, faz lives. Hoje a educação midiática ela é mais do que importante, ela é necessária para a luta. Fala galera, tá começando mais um JH Jornal em Filmes, diretamente da Zona Leste de São Paulo, aqui na Escola MF em Filme. E é com muita alegria que estamos dando início ao nosso primeiro JH de 2021. Estamos seguindo todos os protocolos de segurança, inclusive um álcool em gel pra higienizar as mãos. Tava fechado, cara. Tá fechado ainda. Abriu. O Imprensa Jovem ele é um espaço onde o estudante tem voz, produz mídia, notícia, informação, criando aí, a oportunidade das pessoas também poder falar sobre os seus pontos de vista a partir das perguntas dos estudantes. Ao mesmo tempo, cuidar para que esses meninos estejam preparados para os desafios da desinformação, da fake news, formando leitores críticos da mídia. Professor, a gente vai falar sobre manipulação de dados, tipo de infecção. A imprensa jovem ela não dá voz a ninguém, mas ela potencializa as vozes de todo mundo. Cada um tem uma vivência diferente e a imprensa jovem faz a gente considerar todas elas, independente do nosso ponto de vista e opinião pessoal. Porque eu acho que o jornalismo ele é isso, ele é opinião e ele é fato. Fala galera, tá começando mais um JH Jornal em Filmes. O Em Filmes, ele é um canal do YouTube com mais de 170 mil inscritos e em torno de mais de 25 milhões de visualizações no total. A gente produz curtas-metragens e jornais com o objetivo de informar as pessoas. Por exemplo, um dos nossos vídeos mais famosos é sobre a gravidez na adolescência, que querendo ou não, muitas pessoas julgam, mas é um assunto sim com muita ignorância em cima disso. Bom pessoal, agora estamos aqui com César Calegari e iremos fazer algumas perguntas sobre o evento. A nossa geração atual é o futuro, ela não é. Ela é o agora, a gente está mudando as coisas agora. A partir do momento em que você mostra que jovens estão engajados, dispostos a um futuro melhor, uma sociedade mais igualitária, mais bem informada, é muito importante. A gente traz não só para a nossa sala de aula, mas para o mundo inteiro. Esse é o nosso objetivo. Gravando. Estamos aqui com a aluna Stephanie do 7º ano e irei fazer algumas perguntas para ela. O projeto Imprensa Jovem, ele coloca o estudante numa posição sujeito ativo. Então tira ele daquele papel passivo onde ele só recebia as informações para que esse estudante possa construir sua própria história, sua própria narrativa, buscar informações que com certeza irão favorecer o processo de aprendizagem desse estudante. São dois grafiteiros top que desenvolveram esse trabalho na nossa escola hoje. Eu não acredito em tudo que me falam. Primeiro eu vou atrás, para depois eu passar para frente. Me ajudou nesse sentido, a ter uma visão crítica
nas mídias sociais, na sociedade. Vocês podem ver, o cenário está aqui, ó, preparado para essa emocionante peça que vai... Antes eu não falava desse jeito que eu falo agora. Antes eu tinha muita vergonha e o Imprensa Jovem me ajudou muito, tanto na vida pessoal quanto na vida de uma estudante. Amanhã termina a Bienal do Livro de São Paulo e hoje a feira recebeu uma turma muito especial. O projeto Imprensa Jovem tem 8 anos e acontece em quase... A educação midiática é algo que precisa ser encarado como algo curricular, não só dentro de um projeto, né, mas também nas aulas de língua portuguesa, de matemática, de histórias, trabalhar essa questão da desinformação e da fake news. A gente fala que a escola e a comunidade precisam se aproximar. A gente achou como uma solução o estudante, que de alguma forma criou aí um projeto que foi valorizado pela Unesco. A gente ficou muito feliz, é o primeiro projeto, né, de educação midiática brasileiro premiado pela Unesco. A gente está vivendo um momento, eu falando como professor, um grande chacoalhão. Eu não posso ser o mesmo que eu era antes da pandemia. Eu fiquei por muito tempo no meu estado de conforto e de repente eu tive que mexer em máquinas, celulares que eu criticava, esquemas de informação que os estudantes achavam na internet, por exemplo, acessar YouTube, TikTok e outras coisas, e agora eu tenho que acessar. E ele vai falar um pouco pra gente. Toda ferramenta que vai existir, ela pode ajudar a potencializar, mas ela precisa valorizar as relações humanas e o direito humano à comunicação de todos, dos alunos, dos professores e da comunidade também. Esse é alguém aqui do Imprensa. Como vocês podem notar ao fundo, a reunião acabou de começar. Eu sou Marina Guião, eu tenho 17 anos, eu moro em Volta Redonda, interior do Rio, e eu sou uma ativista por justiça climática e também por educação ambiental e climática interseccional. Eu cofundei um projeto que chama Escolas pelo Futuro, e a gente já entrou em diversas escolas falando sobre educação climática, sobre clima, enfim, sustentabilidade do presente e do futuro. A gente não está falando de gráficos, de ciências, de coisas específicas, a gente está falando da nossa humanidade, dos nossos jovens que precisam ser ensinados para solucionar esses problemas. Então, essa sou eu e só isso que eu faço. Meu pai é professor, então eu tive esse privilégio de ter essa educação para além da sala de aula. Então, quando um professor me dizia assim, não, porque você estuda esse capítulo sobre aquecimento global e é isso, vai cair na prova. Eu não me contentava com isso, eu não achava que era fácil. A gente está vendo o maior desafio que a humanidade já enfrentou e a gente vai estudar para uma prova. Então, foi assim que eu entrei no movimento climático e assim que eu trabalho para engajar outros jovens para conseguirem ter essa educação climática, ter essa educação de resolução de problemas. Antes do projeto, era caso de ver lixo, tapando bueiro. Era possível ver entulho, criando bastante insetos, que com certeza causariam doenças, né? Tinha muito alagamento, assim, criava, acho que dengue, assim. E alguns bichos, assim. E o cheiro exalava, assim, e era muito ruim. E era muito difícil também de se locomover com os alagamentos também. O trabalho ele nasceu, né, de um problema do território educativo. Então não dava para ficar indiferente dessa problemática do lixo. Diante disso, eu pensei, poxa, só tenho duas oportunidades, né? Uma é me lamentar por aquilo que a escola pública não tem, e a outra é realmente envolvê-los nessa temática da questão do lixo, trazendo o lixo como um objeto de conhecimento, que eles pudessem levar para a comunidade a importância sobre a questão ambiental e, nesse processo, aprendesse sobre programação e robótica. A proposta da professora, de repente, vocês vão mexer com material reciclável. A gente ficou tipo, professora, material reciclável, o que a gente vai fazer com isso?
Aí gente, enxergue novas possibilidades com aquilo. Lembram desse projeto? Não. Nossos primeiros projetos, né? Deixa eu ver. Eles olharam para o lixo, se permitiram aprender e começaram a construir os seus protótipos. Começaram a levar para as famílias que, olha, a gente pode transformar esse lixo em coisas utilizáveis. E isso pode modificar a nossa vida. Eu jogava o lixo de qualquer maneira, só que depois que eu comecei a aprender coisas sobre reutilizar o lixo, eu comecei a fazer da maneira certa, assim, reciclar, reutilizar e usar o lixo para alguma coisa boa, assim. Quem vai lembrar desse aqui também? O helicóptero. Nossa, eu lembro, eu vi o vídeo ontem que eu postei ontem nos status do caso. Com o projeto a gente trouxe inovação e a parte legal foi que a gente conseguiu conscientizar as pessoas através dos filhos, para os filhos passar para os pais. E hoje em dia a gente vê que tem uma mudança até um novo projeto, né? Vocês veem que tem uma horta, então algo fica muito mais bonito, algo muito mais visível e vendo que a gente pode tratar o lixo de outra forma. Foi uma ideia, assim, revolucionária, né? A gente abraçou a ideia, né? E, felizmente, conseguimos passar para uma comunidade inteira. Eu acho que a gente sempre vai levar isso pro resto da vida, que a gente aprendeu desse patrimônio. Eu, quando eu estava no 9º ano, a professora chamou alguns alunos e ela falou que o nosso projeto tinha alcançado uma imensidão. O mundo conhecia. E com o projeto que ela colocou assim na mesa, veio alimentando aqui a nossa minhoquinha da criatividade, a gente conseguiu alcançar o mundo. Ao longo desses 3 anos e meio que nós envolvemos esse trabalho na escola, ele atingiu diversos resultados. Talvez os mais significativos foram melhorar o IDEB, nós combatemos a evasão escolar, porque esses meninos começaram a retornar para a escola, fora do seu horário de aula, para estar também ajudando as outras crianças a construir os seus protótipos. Nós combatemos o trabalho infantil. Eu sempre falava para eles, né, não é esse lugar de extrema pobreza que vai decidir o que vocês podem ser. A vida de vocês foi difícil até aqui e ela pode ser melhorada a partir da educação. E nós retiramos, no período do trabalho, mais de 1 tonelada de lixo das ruas e transformados em protótipos com sucata. Eu costumo falar que o melhor resultado foi ver esses meninos sonhando. Você sempre vai para a escola e aprende coisas novas, é algo muito bom, mas você ir para a escola para montar um drone de papelão que voa, é um negócio que você vê e fala, tá, hoje eu vou montar, amanhã eu vou pilotar, vou ver se está funcionando tudo certo. É muito bom, como o meu projeto de vida é ser piloto de avião, toda vez que eu vejo esse drone voar, eu me imagino lá em cima no avião, pilotando aquela máquina gigante que eu fico, nossa... Quando eu olho para o céu e vejo aquilo voando, eu me imagino lá em cima, sabe? E então, quando eu faço esse drone voar, o meu olho enche de esperança, sabe? Eu fico muito animado, muito entusiasmado com esse projeto que a gente fez. Pra mim foi um presente que desceu do céu. Alguém especial, mais doce que o meu. Mudou meu jeito de pensar. Me deu mais um motivo pra sonhar. Eu acho que pra gente que veio do tão pouco, comunidade, né? Aquilo que as pessoas vêm de fora falar, ah, ali não tem nada. Um ou outro que vai se salvar, um outro que tem uma condição melhor, um outro que vai ter um celular, que vai ter um emprego bom, que vai conseguir sair dali. Porque senão de resto todo mundo vai ficar lá. Eu sempre sou grato a Deus. Eu falo que a Débora, ela foi, tipo assim, uma fada na nossa vida. Que alimentou nossa criatividade, trouxe pra gente coisas que a gente nunca pensou que ia conhecer. Nunca pensou que iria fazer. É uma metamorfose totalmente, né? A gente é uma lagartinha. Aí essa mudança que a professora conseguiu com o nosso projeto alcançar ali o casulo e agora com a escola é simplesmente a borboleta. É tudo. É um mundo mágico. É um mundo totalmente mágico. Felicidade estava perto, mas eu nem notei. Há muito tempo já te amava, mas não reparei. Só agora Deus me despertou. Há inclusive uma mudança de paradigma. Nós tínhamos uma imagem que representava muito bem
o que era uma educação de qualidade é quando você conseguia encher, né, a cabeça de um aluno como se fosse um repositório que era finito. E agora não. A aprendizagem, como ela é contínua, o nosso trabalho é estimular aquela faísca, o desejo do aluno em aprender, buscar novos conhecimentos permanentemente. Esse é o grande trabalho que o professor tem que fazer. Não é ensinar tudo, mas é estimular a curiosidade e o interesse por aprender. Olá, eu sou Tetris Bionic. Estou aqui tratando de um assunto importante. Eu viajo pelo Brasil dando palestras e oficinas. E eu tenho só um intuito: transformar o mundo em um lugar melhor. Eu sempre fui interessado em jogos. Desde os 7 anos eu sou um educador de programação. Venho ensinando muitas crianças a iniciar um novo mundo, o mundo da programação. Eu acho, na verdade, um erro que educação tem que ser separado de diversão. Em muitas escolas, principalmente as escolas públicas, por muito tempo que eu estudei em uma, eles colocam que você tem que aguentar essas aulas, é chato, mas necessário. E tem a questão de que quando você não está se divertindo, ou pior ainda, você está com tédio, tem uma memória emocional que é ruim. Nosso corpo geral não pega essas memórias. Então, uma memória de tédio, você vai esquecer em pouquíssimo tempo. É uma coisa que não se aprende. E com gamificação, você junta a diversão, elementos de jogos, daí vem o nome, com a educação. A gamificação permite uma forma mais motivadora de se lidar com conteúdos. Todo jogo é composto por 3 pilares: regras fixas, estratégia e recompensa ou punição. Então, tem caminhos específicos que são associados ao GBL, Game Based Learning, que é utilizar um jogo propriamente dito, que pode ser criar um jogo, que pode ser uma competição, uma cooperação. A vida real, ela é regida por leis, o jogo, regras. Daqui a 50, 60 anos, não vai mais haver seres humanos que viveram num mundo sem internet. Então, a capacidade de representação de dados, jogo, é uma mídia. E ela incide até na vida das pessoas que não jogam. Porque acaba sendo um norte na popularização de determinadas tecnologias e na forma com que se lida com a informação. Então é o papel da escola ensinar como viver nesse mundo com ética, com fruição, tirando o melhor que essas tecnologias podem oferecer. Então, quantas distopias, ou quantas realidades, ou quantas coisas interessantes são representadas nos jogos que podem muito bem ser aplicadas minimamente como sementes para uma reflexão. A gamificação, ela facilita muitos processos de aprendizagem, de ensino, porque ela traz o prazer para esse momento, né? Então, não só a utilização do game como recurso pedagógico, onde o aluno vai trazer respostas, vai buscar conhecimento para poder participar daquele jogo, mas também quando ele constrói o jogo. Olá, eu sou o Leonardo, sou do 9º ano, tenho 14 anos e vou apresentar o History Blocks. Esse projeto, a gente reconstruiu os monumentos históricos, como o Templo de Bel e a Mesquita de El-Nuri, que foram destruídos completamente por guerras religiosas e atentados terroristas. Foi um processo bem legal, porque a gente, além da gente aprender, a gente estava aprendendo meio que se divertindo. ISIS claims to have destroyed priceless pieces of history. A video posted yesterday shows people taking power tools and sledgehammers to irreplaceable statues. A gente aprende tudo que a gente aprenderia na aula de história, só que dentro do Minecraft. A gente sente como se eu estivesse lá, por exemplo. Nunca tinha usado tanta matemática na minha vida, porque a gente sempre faz os cálculos, mas é só os cálculos e acabou. Aqui a gente usou e viu o resultado na prática. Se a gente pegar jogos no sentido mais
puro da palavra, que tem a ver com as crianças brincando, um jogo de xadrez. Ele cria um ambiente, aquilo que o Huizinga fala de círculo mágico. Ele envolve, ele chama para o desafio. E a gente não está falando aqui de uma tecnologia digital. Pode ser pura e simplesmente conhecimentos encadeados que criem esse desafio, que despertem esse interesse. Então a gente chama de sistema tutor inteligente, né? A ideia é um ambiente de aprendizagem inteligente que ele simula um professor particular, escolhendo exercícios e dando dicas de acordo com a maneira que você está desenvolvendo, com os erros que você está tendo. Mas, ao mesmo tempo, cada aluno pode prosseguir no seu ritmo, né? O que a gente tem observado é que eles não chegam a se entediar nessas equações mais fáceis porque eles estão ganhando pontos pelo processo da gamificação. Então, essa é a vantagem de um sistema tutor personalizado. Eu acho bem divertido porque matemática muitas vezes a gente acha que é uma coisa chata, mas aqui a gente sempre vai estar tentando ser melhor que meus amigos, de brincadeira e rivalidade. Na verdade, a parte que eu mais gostava era a competição, né? Porque eu sempre gosto de ganhar. E daí eu tentava fazer tudo certo para ganhar dos meus colegas. O papel dessa tecnologia é muito mais potencializar o trabalho do professor e da escola e não substituí-lo. Os professores são os nossos melhores parceiros, eles que estão super engajados, estão vendo nas avaliações que os alunos estão aprendendo mais e que ao mesmo tempo está liberando eles de atividades repetitivas e eles estão conseguindo integrar isso com a dinâmica de aula deles. A gente pode errar e não ter medo de estar errando, estar sendo julgado. Quando a gente acerta, é uma vitória assim pra gente. Daí a gente pode ficar comentando e tudo mais. E tem essa parte de o jogo não nos deixar desistir, porque ele vai nos dando dicas, ele faz de tudo para que a gente entenda. A gente está interessado em emoções que a gente chama de emoções acadêmicas. Por exemplo, se o aluno está entediado, é porque o exercício está fácil demais para ele. Então, possivelmente, eu tenho que mostrar um exercício mais desafiador. Se ele está frustrado, possivelmente é porque está muito difícil, ele está bloqueado. Então, vamos tentar ajudar ele através de um exercício do nível dele, dar uma assistência mais personalizada. A questão da detecção das emoções também pode auxiliar numa aprendizagem mais efetiva dos estudantes. 红色是表示你有在努力，显示得很高。 Teachers at this primary, the information is then directly sent to the teachers because students wear uniforms with chips that track their locations. Meanwhile, some schools offer glimpses of what the future of height of electrical signals is sent in real time to the teacher. Quickly find out who's paying attention and who's not. 智能世界 putting on a brainwaves whether these devices really Not all students are as enthusiastic. Tem muitos pais que resistem à tecnologia na educação porque não tem necessariamente uma comprovação científica de que o filho daquela maneira vai aprender mais, ou tem medo de mudar ou de colocar seus filhos como cobaias, entre aspas, de uma tecnologia que a gente não sabe que efeito vai fazer no filho. Há tecnologias e tecnologias, né? Tecnologias que são programas de mídias sociais, né? São desenhadas para ter a pessoa engajada, manter a pessoa, entre aspas, viciada, né? Tem outras tecnologias que são meio mistas, por exemplo, coisas no YouTube, vídeos. Tem bons conteúdos educacionais, mas também tem conteúdos muito ruins. Agora, tem tecnologias que são desenhadas como tecnologias educacionais, né? Então, por exemplo, placas de robótica, coisas de educação maker, softwares para você aprender a programar, criando um objeto em 3D, que hoje a gente carrega no bolso um computador, né, que faz um monte de matemática que antes a gente precisava fazer na cabeça. Então, por que não liberar esses ciclos cerebrais para fazer coisas mais sofisticadas, né, para fazer coisas mais importantes, coisas que sejam cognitivamente mais complexas? Eu acho que pode dar um certo medo, né? O meu filho, a minha filha está aprendendo de outro jeito, mas é porque os problemas são diferentes. O conhecimento avança e a gente precisa
fazer com que ele avance na escola também. Acho que a gente precisa perder o medo e entender que há séculos atrás a gente aprendia as coisas pela memorização, daí a gente inventou a escrita, daí a gente inventou os computadores, enfim, a gente inventou a internet, e isso muda a nossa parceria cognitiva com esses objetos. Respirando. Mais uma vez. Põe a mão aqui, ó. Nota, como é que está seu corpo? Quando a gente olha para a sociedade que a gente vive, a gente fala, acho que a gente nunca esteve tão estimulado. Você não consegue ir numa padaria sem ter uma tela com alguma notícia e o seu celular apitando, e todas as notificações aparecendo. Mas quando nós olhamos para as práticas contemplativas, né, que ajudam a cultivar a atenção, o equilíbrio emocional, né, um estado interno mais tranquilo, elas existem há milênios. Mas talvez ele nunca tenha sido tão necessário quanto hoje. E esse conjunto de práticas que ajudam a fortalecer a atenção, equilíbrio emocional, empatia e compaixão, também recebe o nome de práticas de mindfulness. A mente está clara, né? Todo pensamento que passar aqui vai encontrar uma mente. Eu sou uma criança muito viciada em celular. Por causa dessa pandemia, eu não podia chamar amigos para minha casa, eu não podia ver meus primos. A gente fica jogando, e daí tem o Google Meet, que daí eu falo com as minhas amigas, com meus amigos. Então daí o vício ele continua. A minha mãe fala, filha, para. E daí eu fico nervosa porque eu quero continuar. Então daí eu respiro e daí eu falo, eu já fiquei muito, eu tenho que ficar com a minha família. Então daí o mindfulness me ajudou. Nós estamos realizando uma coisa com a mente em outra. Ou estamos com a mente, né, o famoso multitarefa, 15 coisas ao mesmo tempo. E o computador ele abre 15 abas ao mesmo tempo. Né? Então nós temos esse desafio, talvez maior do que sempre tenha sido. Tick, tock, like a clock, till I find my center. Stop. Todo mundo achou... Quando a gente estava no primeiro ano, a gente era menor, então a gente era mais agitado. Agora já acalmou mais, já aprendeu a se acalmar. Eu só fecho os olhos e... eu consigo perceber que, sei lá, tô nervosa, eu faço assim, ó. Que nem agora, tô nervosa. Quando alguma coisa fica fora de controle, eu penso, meu Deus, o que vai acontecer? Onde eu tô? Meu Deus! Aí a gente tem que fazer, calma, a gente vai resolver aquilo, depois isso, em passos, já tá tudo resolvido. A nossa mente. Eu pratico mindfulness e eu faço essa atividade da lagarta. A gente respira e faz assim. E daí a gente faz com a outra mão e faz quantas vezes precisar. É possível encarar como uma tecnologia da mente. Uma tecnologia que existe há milênios, foi sendo passada de geração em geração e chegou até nós hoje. Ouvidos atentos, quem quiser fechar os olhos, fecha os olhos. Quando você não ouvir mais o som nesse momento, você levanta a mão.
Ana, estudante do pré-vestibular, sonho em ser a primeira da minha família na universidade. Terminei o ensino médio, fiz técnico em análises clínicas. Hoje represento mais de 40 milhões de meninos e meninas, porque sou presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e sou criadora da campanha Vida, Pão, Vacina e Educação. Foi uma campanha pela vacinação dos jovens e de todo o povo brasileiro que ganhou versão em espanhol e inglês e saiu até no jornal indiano. Os novas da África do Sul acham o beijo repulsivo. Como assim? A educação salvou minha vida. A gente vê hoje um cenário onde a juventude negra e periférica tem sido violentada. Quando a educação não chega, algo chega antes. As meninas estão cada vez mais em estatísticas de violência doméstica sexual, a violência do tráfico, a violência policial. A gente vê jovens que morrem de bala dentro de casa. Os jovens, eles têm ficado em situação de rua, eles têm passado fome. E não é esse o Brasil que a gente quer, porque eu poderia estar no meio desses jovens. Eu comecei trabalhando com 13 anos no camelô. Não porque minha família passava fome ou algo do tipo, mas porque na minha família era muito normal que desde muito novinho você começasse a trabalhar, porque é isso. Talvez o nosso entendimento fosse esse mesmo, a educação não é pra nós. Mas eu passei a entender que a educação era pra mim. E eu acho que a educação é pra todo mundo. Então, assim como a educação salvou minha vida, eu acho que esse é meu objetivo de vida também, fazer com que a educação salve outras vidas. O Pequeno Cabra da Peste foi o nosso primeiro marco como produção regionalista, né? Que é uma releitura do Saint-Exupéry, é Pequeno Príncipe, né? Além de ser um jogo que busca fortalecer a cultura regional, ele busca também incentivar pessoas na literatura em cordel e literatura regional, principalmente. Então, a gente buscou colocar nele elementos do Menino do Sertão, né? Que tem todo aquele vestuário rústico. E aqui ele vai superando desafios que estão dentro do contexto dele, né? Então, essa criança tem essa visão de, caramba, eu conheço esse livro, eu conheço essa história. E ela agora está sendo retratada num jogo. Depois de ele passar por alguns desafios, ele encontra a Rosa, que é amiga dele. Os dois brigam e tem um conflito ali. E ele se sente muito triste por ter magoado a Rosa. Então a Rosa murcha. E para poder salvar ela, ele vai atrás de água, que também é uma questão que tem no interior do estado, né? A seca. Então ele vai em busca da água para poder regar a Rosa e ela, no final, florescer. E é assim que termina o jogo. Foi desse ambiente que a Cordel nasceu. Ele representa muito esse espaço que a gente acredita agora como empresa, que é um ambiente de experimentação, é um ambiente aberto, onde que eu posso colocar minha criatividade em prática, onde que eu posso me relacionar, co-criar. Esse é o Nave, esse ambiente que a gente está lutando tanto para disseminar e replicar para outras escolas, isso através do universo que a gente trabalha, né, que é os jogos, a gamificação. Somos ex-alunos do ensino médio, temos aí entre 17 e 18 anos no máximo e estamos agora, né, nos posicionando no mercado de trabalho. Ainda tem essa barreira das pessoas serem, né, tradicionais e verem os jovens com essa cara de eles não são tão competentes quanto diversos outros profissionais ou eles não vão estar entregando um trabalho tão bom. E eu acho que a gente veio para mudar essa concepção. Hoje em dia a gente já conversa com clientes, a gente já tem contato com Secretaria de Educação. Então, pelo fato de eu ser jovem, não quer dizer que eu não tenho qualificação ou que eu não consigo entregar algo excelente para o mercado ou impactar esse ambiente que é a educação. O poder fundamental que o jogo ele vai trazer para a sociedade é o poder de colaborar, né? De co-criar com outras pessoas. Então, eu estou lá me comunicando com outro amigo que está lá, sei lá, do outro lado do Brasil. Eu começo a desenvolver essas pequenas competências que vão me ajudar, por exemplo, posteriormente no mercado de trabalho. E eu acho que esse jogo da Cordel vem sendo muito importante para mostrar, né, que você também é importante, a sua história também é importante. Até na educação também, né, a gente pode vir
mostrar isso para o estudante se identificar, né, que é negro, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma porcentagem, né, de pele mais escura, né? Então não só dizer que o cabelo liso é o certo, então seu cabelo você nasceu assim, então tem um propósito, tem um motivo. É muito bom, né, olhar na TV ou então olhar nos livros que você também é representado, que você também tá ali, que você pode se ver, né, se espelhar. Então, enfim, acho que isso é muito importante. Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações. Para a iluminação do homem, tão carente e sofredor, tão perdido na distância da morada do Senhor. Queremos saber, queremos viver confiantes no futuro. Conheça as regras. Nesse jogo você fará escolhas para tornar a civilização humana sustentável nos próximos 100 anos. Você será um dos gestores dos recursos do planeta e tomará decisões sozinho ou em um grupo de até 4 pessoas. Todas as decisões contribuirão para o resultado final. Ou a gente joga junto ou a gente joga junto. Vai depender da gente, né? É isso. Salvem o planeta, viu? Queremos saber. Queremos saber. Eu sou um aprendiz autodirigido. Eu acredito na potência que um ser humano tem quando ele consegue escolher por autonomia e por liberdade o próprio percurso de aprendizagem. Eu sou educador e arquiteto de comunidades de aprendizagem. Meu propósito é ir em busca da minha pergunta de aprendizagem, né, que é como cultivar mais autonomia, eficiência, significado e saúde na aprendizagem para viver bem no século XXI. A educação industrial subestima o conhecimento e a cultura local, oprime a criatividade, torna as pessoas infelizes e despreparadas para viver. Saí da escola no último ano para poder focar na minha pesquisa autônoma de aprendizagem. Não fomos preparados para o futuro. E como que a gente se prepara para viver em um mundo de complexidade, de incerteza e de volatilidade? Eu conversei com a minha família, fiz uma proposta em PDF e falei, é isso aqui que eu quero aprender e, enfim, confiem em mim. Convido para participar da Polinização Reaprendiz, que é uma experiência de aprendizagem com um novo modelo educacional. Lá você vai conhecer um modelo de aprendizagem baseado em liberdade e autonomia e você vai poder aprender com muito mais prazer e mais eficiência, escolhendo o que você quer aprender. Então o diferencial hoje não é mais só decorar a informação, mas ir atrás da informação. E no modelo que a gente tem de ensino hoje, nós só recebemos, né? Educação bancária, a gente é depositado o conhecimento, Paulo Freire falava. Porém, outros modelos que existem, por exemplo, de metodologias ativas, é empoderar o aluno, colocar ele como protagonista da busca. E a sala de aula invertida é uma ótima maneira de fazer isso, para dar a liberdade de ele encontrar as próprias vias para resolver um problema. A sala de aula invertida é extremamente vantajosa por pelo menos 2 motivos. Contato prévio com conteúdo. A partir daí vem a segunda vantagem. Quando ele vai para a aula, ele já vai munido de todas as informações básicas para construir uma linha de raciocínio, o debate, a conversa, né? Uma aula dialógica, onde não só o professor expõe, mas ele recebe também um feedback dos alunos. E só é possível fazer isso porque teve o contato prévio com o roteiro de estudos. Os valores da Revolução Francesa têm berço no iluminismo. Todo ser humano nasce com direitos iguais. E é essencial fazermos uma ponte para o futuro. E o futuro é hoje. E Sofia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a igualdade de direitos entre mulheres e homens no nosso mundo de hoje. Na minha opinião, todos têm que ter direitos iguais e nenhuma pessoa pode ser tratada de uma forma diferente. O aluno, ele é convidado, ainda que indiretamente, a tomar o protagonismo, ele resolver problemas.
ele fazer os exercícios de verificação, o conteúdo deixa de ser só conteúdo para fazer parte da vida do aluno. A sala de aula invertida faz com que a gente tenha mais vontade de pesquisar e já tenha as dúvidas para tirar na hora com o professor, para que não aconteça de, por exemplo, na hora da prova, a gente ter alguma dúvida e não conseguir tirar. E eu acho que isso ajuda bastante. Dessa forma, é muito mais fácil de aprender. Se você entra em sites, faz um resumo elaborado sobre o conteúdo com as suas próprias palavras, dá para você aprender de um jeito bem legal. Quando a gente fala educação de qualidade, a gente entra num dilema, porque para eu fazer uma educação de qualidade para muita gente, ela tem que ser um pouco massificada de certa forma. Eu tenho que estruturar as coisas de um jeito mais ou menos padronizado. Mas a educação de qualidade é o oposto disso. Como é que você olha para aquele aluno ou para aquela aluna e entende qual é a necessidade dele ou dela naquele momento e que depois que superar vai ser outra e vai ser outra. Qual a solução? É pensar numa metodologia que já promovesse, de certa forma, espaço para as individualidades dos alunos. Sempre está colocando o aluno num lugar onde ele está se expressando, ele ou ela está explorando sozinho, está testando os próprios limites, se encontrando muito com os outros. Então é o oposto daquela situação do aluno sentado na sala de aula, em silêncio, e o professor somente ele falando a aula o tempo todo. Tem aluno que pode passar o ano inteiro e você não ouve a voz dele, nessa cena do aluno passivo na sala de aula. Esse fato de o aluno ter que fazer, ter que tomar a iniciativa, isso vai condicionando ele para uma vida adulta participativa. A educação cidadã requer uma participação, não uma passividade. A aula invertida, ela não é só um projeto para o futuro, ela é um projeto real. E esperamos, como vocês, geração do futuro, que aumentem o nível do debate e da participação política no nosso país. Obrigado, gente. Essa foi a aula de hoje. Meu nome é Micaele, eu tenho 17 anos, sou estudante do ensino médio, sou educadora, pesquisadora e eu gosto de me definir como uma apaixonada por impactar realidades e pessoas. A minha história no ativismo ela começa quando eu percebo que eu era uma das únicas meninas premiadas em uma Olimpíada de Ciências, numa Olimpíada de Astronomia, e por mais que eu tivesse obtido esse reconhecimento individual, a falta de representatividade, de ver mais meninas ganhando prêmios em Olimpíadas de Exatas me incomodou e foi isso que me deu o impulso para começar a dar aulas para meninas de astronomia. Então, desde os meus 14 anos, eu tento trabalhar todos os dias para mudar essa realidade de alguma forma e eu faço isso através de aulas focadas para meninas, de todo o Brasil, do ensino fundamental até o início da graduação. A gente percebe o quanto a gente está evoluindo todos os dias, quando a gente está tendo a oportunidade de criar novas tecnologias, seja para a exploração do espaço, tecnologias focadas na educação. Se não fosse pela tecnologia, hoje eu não teria essa oportunidade de ter dado aula para mais de 200 meninas assim de todo o Brasil. Been described as a mini rocket on top of a rocket. Capsule, meanwhile, jettisoned the trunk compartment and started Se os astronautas conseguiram chegar à Lua com tão poucos elementos como eles chegaram, você imagina agora você colocar na mão desses jovens cenários de projeção de futuros, com tecnologias de realidade aumentada e realidade virtual, eles vão conseguir chegar muito mais longe. Ao mesmo tempo que a criança ela aprende a ler e escrever, ela precisa também ser alfabetizada em futuros. Essas duas coisas juntas são super importantes para essa educação do século XXI. A alfabetização de futuros, ela foi cunhada pela Unesco, exatamente porque a gente vive esse século XXI pautado pela incerteza e pela velocidade das transformações. Ela serve para você se antecipar à mudança. Você tem que olhar para a sociedade, para a política, para a economia, para a ecologia
e tecnologia. Aí chega uma hora que você identifica os 3 P's de futuro, que é o possível, o provável e o preferível. Por isso a gente fala em futuros. O que a gente quer é uma transformação de modelo mental. Você sair desse modelo mental curto prazista e imediatista e entrar no modelo mental de longo prazo e estruturado. Que é isso que de fato ativa quando você começa a estudar futuros e quando o professor alonga esse horizonte temporal dele em sala de aula. Quando a gente aponta o celular nessa plataforma, parece um robozinho, pergunta pra gente se a gente tem alguma pergunta sobre tal assunto, que o assunto de agora foi sobre a Terra. A gente pergunta e ele responde de acordo com o que a gente perguntou. O aluno hoje é um ativo digital. Todas as gerações que estão nas escolas hoje já nasceram com internet, já nasceram praticamente com o celular na mão. Para eles, a conexão com telas é muito maior do que uma conexão com um livro. Por que não usar isso a nosso favor? Então, quando você está trabalhando com livro, quando o professor fala muito, eles têm dificuldade de absorver o conteúdo, porque eles precisam ver as coisas. Então, com essas tecnologias fica mais fácil. A gente sabe que para aprender um idioma, uma língua, quanto mais você mergulhar naquela língua, melhor. Então a gente usa realidade virtual, realidade aumentada, que propiciam esse mergulho em ambientes virtuais e que você pode simular ambientes que não conseguiria visitar normalmente no mundo real, né? Eu tô no espaço. Eu tô numa nave de frente pra Terra, que mais ou menos é a Terra. Parece que tá numa sala de cinema com constelações no céu. Eu nunca vi tantas estrelas. Mas elas são lindas. Spring, Summer ou Fall. Ele faz bastante perguntas, você tem que pensar direito pra responder. Why is the distance of Earth from the Sun important? Quando eu vou preparar a próxima aula, eu entro lá no portal e eu consigo ver o que cada um perguntou de aluno por aluno isoladamente. Então acaba ficando muito mais fácil, mais eficaz as propostas de intervenção para o futuro. Se eu só mexer o óculos, parece que eu tô andando, mas eu tô parada. Agora eu tô viajando pra Júpiter. Aí, agora eu cheguei. Tava uma luz assim. Uma pessoa falando com a gente, não é um negócio monótono. Tipo, só alguém escrevendo na lousa ou só a gente lendo no livro. É uma pergunta que a gente tem interesse, que a gente quer perguntar, e ele responde como se fosse o professor mesmo. Normalmente, quando eles são exigidos em termos de fala para conversar em inglês na sala de aula, eles ficam com vergonha, eles ficam olhando para ver se os outros não vão avaliar ele. Quando eles entram nesse mundo virtual, eles esquecem disso. Ele acaba não percebendo que ele está na sala de aula com os outros. Então ele se solta. É como se ele tivesse ele com ele mesmo. Ele entra naquele mundo e ele realmente incorpora um personagem que vai estar conversando com outro personagem virtual. Então uma criança mais tímida ou uma criança que tem dificuldade de dicção, ela vai começar a produzir mais. Eu participo mais com esse robozinho porque eu tenho muita vergonha de falar na frente dos outros. É mais legal perguntar para um robô do que para uma professora. Porque se eu falar alguma coisa errada, o robôzinho não vai falar nada. A gente não tem todo o conhecimento e só passa para ele, só fala. A aula é muito mais de discussão, porque eles estão antenados, eles têm celular, tablet o tempo todo. E aí quando você coloca um elemento tecnológico, uma imagem 3D ou uma viagem de realidade virtual, facilita o disparador de hipóteses na cabeça deles. E aí o professor vai complementando, recheando as lacunas, porque ele já tem muito conhecimento. A gente tem uma matéria que chama Social Studies, que ela é uma mistura de geografia com história. Ela possibilita a gente ir para outras épocas, outros lugares, consegue ver os monumentos. Eu sou muito visual na hora de aprender, assim, então para mim é muito melhor. Eu já tô vendo o que tá acontecendo e grava, sabe, na cabeça. Eu entendo mais as coisas, não é só decorar as coisas que estão escritas no livro. Tem uma pessoa, em vez de ser o professor, que fala com a gente e a gente vê como se a gente estivesse aprendendo no lugar que a gente está aprendendo. No livro você fica lendo mais, aqui você vê o que está acontecendo.
Da minha geração, eu diria que tem vários líderes jovens e pessoas que são inspiradoras. Mas uma das histórias eu acho interessante é a da história do Mark Zuckerberg, que é um estudante de colegial que começou um projeto e tornou uma das maiores empresas de comunicação, de mídia social que tem no mundo. Eu sei que o Facebook tem alguns problemas de segurança, mas, sinceramente, eu acho a história extremamente fascinante. Malala Yousafzai, I call upon you to come forward and give your Nobel lecture. Eu acho que a Malala é uma inspiração não só para mim, mas para as outras mulheres também, que entendem um pouquinho dessa importância da educação para meninas, entender toda a história de vida dela e me fez fazer o primeiro projeto na minha cidade focado nessa questão de aulas somente para meninas. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! Então, a Greta começou o movimento Fridays for Future porque em agosto de 2018 iam ter as eleições do parlamento sueco e aí ela falou que ela ia fazer greve até o dia das eleições para que os políticos realmente tratassem de clima como uma coisa importante. Então começaram a se articular nas redes e outros países da Europa, outros países do mundo inteiro se juntaram para esse movimento Fridays for Future, que é Sextas-feiras pelo Futuro, e chegou aqui no Brasil em março de 2019. De lá para cá a gente vem se articulando de diversas formas, em projetos, com mobilizações e tudo mais. Quando eu nasci, o bug do milênio estava prestes a acontecer. Agora o que está de verdade para acontecer é o bug da catástrofe ambiental, infelizmente. Mariana, Minas Gerais, 5 de novembro de 2015. Uma barragem de mineração estourada e 68 bilhões de litros de lama e rejeitos, relevo abaixo. Olha isso, ó, gente. Esse maldito óleo que chegou na nossa área é um produto tóxico. O chão tremia. Eu achei que o mundo estava acabando. Jamais que eu ia imaginar que era aquela barragem que tinha estourado. Está tratando de um problema global, mas não são todas as pessoas que vão ser afetadas da mesma forma. Tanto que aqui no Brasil a gente já tem catástrofes, a gente tem deslizamentos, a gente teve Mariana, Brumadinho, o litoral brasileiro cheio de petróleo. Enfim, a boiada na Amazônia, né? Tipo, é isso que está acontecendo agora, na nossa frente. O que está errado é que eles ensinam a gente como se fosse tipo uma teoria que vai só ficar na prova, que são só questões que a gente tem que... eu tenho que aprender isso para passar no Enem e ser alguém na vida com uma outra profissão. Não, o que eu tô aprendendo na escola hoje, eu já posso levar para fora da sala de aula. Eu já posso ser um agente transformador. Então, quando eu saio da sala de aula, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar um lixo no chão? Isso a escola deveria, tipo, ensinar, né? Então, a gente passa 10, 15 anos na escola, com outras pessoas tomando as nossas decisões, abre na página tal, e aí a gente chega nos 18 e falam, agora escolhe aí, mas cuidado, essa decisão é importante, decida a sua carreira. Depois de 15 anos sem aprender ou desaprendendo a tomar decisão, querem que a gente chegue e tome decisões. Então, acho que o processo é justamente trazer uma cultura de liberdade para dentro da sala de aula para poder fazer com que o indivíduo lide com um currículo que é baseado na liberdade, nos próprios interesses, para que, assim, ele consiga interagir nesse universo de complexidades que o século XXI pede. Começando, jogar. Sim, não ou talvez. Vamos lá. Você trocaria seus olhos por próteses com visão de raio-x? Eu não trocaria, mas a minha pergunta é, você aceita embarcar para Marte hoje à noite, sabendo que a viagem de ida dura 1 ano? Você seria um bom modelo para definir a personalidade dos robôs do futuro? Medo. Talvez. Você toparia congelar seu corpo em laboratório para acordar daqui 100 anos? Eu gosto dessas teorias. Não mesmo. O que vocês acham de humanos criados em laboratórios? Você acha assustado? Eu acho assustador. Eu acho diferente, isso com certeza eu acho. Mas eu acho que a gente vai chegar lá, né, um dia.
Eu gosto muito de pensar naquele gráfico que fala a relação da tecnologia e da habilidade. Quando a tecnologia é superior à habilidade, a sociedade ela entra num contexto de sofrimento social. Quando a habilidade é superior que a tecnologia, é um período de prosperidade social. Desde o advento da internet, a curva inverteu e a tecnologia ficou maior que o nível de habilidade. E aí a projeção feita é que ou se investe em habilidade, ou nunca mais vai se recuperar essa prosperidade. Todo mundo de olhos fechados, todo mundo com a mãozinha fechada, vamos lá. Obrigado, Papai do Céu, por eu estar aqui, do lado dos meus colegas. Amém. A tecnologia, ela nunca vai substituir o ser humano, porque ela não tem consciência. E consciência é algo exclusivo do ser humano. Consciência é você conseguir olhar para o outro e enxergar a sua necessidade. Consciência é você vivenciar um processo de empatia. Veja, por exemplo, a menina no interior do Maranhão, que no momento de pandemia enxergou a necessidade de ajudar os seus colegas, uma menina de 12 anos, a continuar estudando, a não fazer com que eles não perdessem aquele ano escolar. Todo mundo abre o caderno e faz cabeçalho. Ela se organizou com o conhecimento que ela tinha, com a boa vontade que ela tinha para poder ajudar aquela garotada. E ela, ao mesmo tempo, usou a tecnologia para que toda essa história fosse compartilhada com o mundo e outras pessoas viessem a se engajar na sua causa. O vídeo de hoje está sendo gravado na cidade de Coelho Neto, que fica no Maranhão. Queria falar com a professora Érica. Sou eu mesma. Ah, você é a professora Érica. Toda criança tem o direito de brincar. E mesmo você tendo papel assim, de adulto, como minha mãe fala, Érica, não deixe, minha filha. Nunca você vai deixar de ser criança. Então a tecnologia estava ali como uma ferramenta de apoio a um processo de disseminação que era extremamente importante para fortalecer aquela comunidade. Duda, pode elogiar o Eduardo? Sim, a escola estava parada, eu resolvi juntar todo mundo. Eu falei, eu vou juntar essas crianças. Eu chegava numa porta, muitas vezes eu era recebida de braço aberto. Mas muitas vezes a porta já batia na minha cara sem nem mesmo escutar. Todo mundo presta muita atenção na história, que depois eu vou fazer perguntas. Só que aí eu dizia, não vou desistir não, não é porque 1, 2, 3 mil portas vão fechar pra mim que eu vou desistir de crianças por aí que estão precisando. Fui com a minha irmã, boa tarde, eu sou a Elza, essa minha irmã era, que ela montou uma escolinha, uma brincadeira. Silêncio! E ela pedia e tal, com jeitinho, e as pessoas deixavam. A minha mãe, minha irmã e a gente procurava coisas recicláveis, tipo caderno, lápis, tudo. Tábuas eram mesas, banquinhos eram cadeiras. E muitas mães falavam, eu não sou muito boa de condição, Érica, mas eu vou tentar, quando sair o dinheiro, tal dinheiro, eu vou tentar te ajudar para comprar ventiladores para as crianças. E algumas outras mães foram tentando. E a gente conseguiu, né? E como todo mundo sabe, nós temos um cronograma. Vamos ao nosso elogio do dia. Todo mundo elogia o seu coleguinha. Não é difícil, vamos? Tá muito bonito. Obrigada. Elogio o colega. Eu acho que o elogio, ele mostra que a pessoa tem educação e respeito pelo outro, que gosta do próximo e pode perceber diferenças. Menina usou uma mágica para criar um penteado incrível com pérolas. Muitas das meninas aqui têm talentos para danças, coreografias, músicas, tem muitos talentos para desenho. E o Paulo é uma calculadora viva. Ele é ótimo em matemática, ótimo. Às vezes é preciso ter um pulso bem firme, principalmente com aqueles menores, mas dá certo. Só que infelizmente, só um minuto, Vanderleia. Foi para a segunda vez. Jovem serei.
Eu aprendi várias coisas. No primeiro eu tinha dificuldade de matemática, agora já sei mais. A escola ensinou. Tinha leitura, a palegrafia. Tem alguém aqui chateado? Só pra te saber. Eu penso nas outras crianças, penso como seria se todo mundo tivesse as mesmas oportunidades, tivesse as mesmas condições. Eu acho que o meu talento mesmo, não sei, acho que ajudar as pessoas. Meu talento mesmo é ser professor. Como é, crianças? Mesmo aquela que a gente já falou sobre ser amigo, é o quê? Ser amigo, somar, multiplicar, dividir, somar e diminuir. Nosso time vai ganhar! Primeiro tem que se organizar, estudar muito, ter muito controle, para depois a gente poder ter sucesso na vida. Peraí, pega essa bolsa, menina! Vocês são altos! Foca no jogo! No Brasil, por exemplo, a gente tem uma grande tradição de futebol, então tem as categorias de base, que tem todas essas crianças talentosíssimas, que daí chegam aos times e à seleção e tudo mais. Agora, imagine se no Brasil a gente tivesse o equivalente na ciência, na matemática. Imagine se a gente tivesse milhões e milhões de crianças pensando novas soluções, com espaço para implementar essas soluções, atuando civicamente, politicamente, nas suas comunidades e tudo mais. Do mesmo jeito que a gente pode ser o melhor em futebol, a gente pode ser o melhor também em criar soluções para os grandes problemas que afligem a sociedade brasileira, criar uma sociedade mais justa, e isso tem que começar na educação. Está amanhecendo em algum lugar do planeta agora. Cada amanhecer é sempre igual e sempre diferente. O amanhecer é sempre o espaço para mudança e reflexão. Saber a importância da ancestralidade é saber a importância do futuro. A gente chama muito pela força da terra, né? Fala da força que ela tem, da cura que ela nos dá. E é uma oração muito sagrada para a gente que diz assim: Canã pataxi petoim, baixo tchê arnã pocanharé, arnã petoim purrui, arnã petoim aquã, arnã petoim saradja biharé, carrabiche siratã, carrabiche siratã, carrabiche siratã, jarrauim piapoiuim quimayum. Auíri. Ai, que bonito! Em cada canto desse Brasil, cada um de nós luta em defesa da educação, luta em defesa do planeta, luta em defesa do meio ambiente. Tipo assim, é muito emocionante imaginar que nós somos a cara de quem vai e quem quer transformar uma sociedade inteira. E o que me alegra é que existe comunidade. Eu acho que enfrentar um problema complexo, que nem o futuro da educação, é impossível sem comunidade. Tudo que a gente viu aqui, todos esses problemas, a gente deu a mão e a gente vai fazer o presente e o futuro juntos, conectados e transformando tudo que a gente tem ao nosso alcance. Que a gente tenha mais responsabilidade daqui de levar as nossas ações, as nossas ideologias no que a gente acredita, que a gente possa se fortalecer enquanto juventude, enquanto pessoas capazes de mudar esse país. Presente pelo futuro! Presente pelo futuro!